Olá, doutores e doutoras. Vamos dar continuidade ao nosso curso Advocacia Eleitoral do Zero. Estamos tratando das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar agora da súmula 20, que diz que a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Então essa súmula ela diz que aqueles documentos produzidos unilateralmente pelos partidos, pelos filiados, eles não têm o condão de provar, né, de forma cabal a filiação partidária. Na jurisprudência nós temos vários julgados, né, no sentido de afastamento desse tipo de prova. Então, o ideal é que os filiados, aí no caso, né, aqueles que pretendem ser candidatos, que eles atualizem as suas certidões, né? Por exemplo, nós estamos gravando esse último módulo durante o período de janela partidária, que é onde aqueles candidatos que exercem mandato eletivo e estão no último ano da legislatura, que eles possam fazer essa mudança partidária sem sofrer a perda aí, né, no caso do seu mandato, por conta dessa mudança. Então, nesses casos, os candidatos eles vão, né, os filiados eles vão fazer essa migração para outras legendas e devem conferir para ver se seu nome consta na lista de filiados. É importante fazer aquela petição informando ao juiz eleitoral, informando o partido que ele está deixando, enfim, tomar e se cercar de todas as cautelas possíveis para que não aconteça isso. Caso o partido não transmita o nome do filiado naquela lista, para ele fazer essa prova, deve ser uma prova que convença o juiz eleitoral. E aí não basta simplesmente uma declaração, por exemplo, do partido. Então tudo isso deve ser analisado de forma prévia, né, pelos filiados e para aqueles que estão prestando assessoria para os partidos políticos, tomar essa cautela para que não ocorra isso, porque nós temos muito mais casos em que os juízes não aceitam as provas produzidas pelos filiados do que o deferimento dessa filiação, perfeito? Aqui nós temos a súmula 22, que na verdade é uma reprodução da súmula 267 do STF, que diz que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial recorrível, salvo em situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Então essa súmula aplicável aí ao processo em geral, né, que diz que se houver algum recurso para aquela decisão, não cabe mandado de segurança, a não ser nesses casos de situações teratológicas ou manifestamente ilegais. Então precisaremos aí nesse caso, caso haja uma decisão e essa decisão seja recorrível, haja um recurso previsto em lei, né, em homenagem ao princípio da taxatividade, nós deveremos mostrar que há uma teratologia ou uma situação manifestamente ilegal. A súmula 23 do STF diz que não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado, conforme a súmula 268 do STF. Então nós temos uma decisão transitada em julgado que pode ser atacada por ação rescisória, e veremos uma súmula aqui do TSE que trata especificamente sobre ação rescisória, onde nós temos um âmbito bem mais restrito do que no processo civil, e ainda nós poderemos promover aquela ação de querela nullitatis insanabilis. Normalmente é uma ação utilizada quando, por exemplo, há um vício de citação, a parte não fica sabendo aí do processo, o processo transita em julgado e através dessa ação nós conseguimos reconhecer, né, a nulidade, por exemplo, no caso aqui da citação, para poder anular aquela decisão que já transitou em julgado. Então são
hipóteses bem restritas, principalmente se tratando de processo eleitoral. A súmula 24, a súmula famosa que nós falamos bastante quando analisamos o recurso especial eleitoral, ela é uma reprodução da súmula 279 do STF e da súmula 7 do STJ, de que não cabe recurso especial para simples reexame de conjunto fático probatório. Lembra que nós falamos no módulo de recursos que nós utilizamos essa súmula em qualquer recurso especial, né? Então, quando formos apresentar as contrarrazões ao recurso especial, nós abriremos um tópico preliminar para dizer que aquela matéria que o candidato está querendo levar até o Tribunal Superior Eleitoral, ela adentra esse reexame fático probatório e por isso que não é cabível o recurso especial eleitoral. Essa súmula obrigatoriamente deve ser utilizada como preliminar nas contrarrazões ao recurso especial eleitoral. A súmula 25 diz que é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para interposição de recurso especial eleitoral. Então há necessidade que nós tenhamos a interposição do recurso eleitoral, que esse recurso eleitoral ele tenha sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Dessa decisão é que cabe recurso especial eleitoral. A súmula 26 diz que é inadmissível recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é por si só suficiente para a manutenção desta. Aqui, claro que se nós formos atacar uma decisão, nós devemos pontuar especificamente, impugnar especificamente o ponto daquela decisão que nós não concordamos. Não basta fazer um copia e cola do recurso que já existe entregado nos autos. Há necessidade de fazer um trabalho um pouco mais minucioso, né, atacar a decisão com profundidade, enfim. Creio que essa questão, ela simplesmente afasta aquela possibilidade que muitas vezes alguns candidatos querem ganhar tempo e não há, né, argumentos para poder atacar especificamente a decisão recorrida, e aí o advogado vai lá, faz um copia e cola das decisões, dos recursos, né, que já estão nos autos, simplesmente para poder obstar o trânsito em julgado e ganhar tempo. Então aqui a necessidade de fazer essa impugnação específica na decisão que a parte não concorda. Na súmula 27, diz que é inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Aqui nós também já falamos dessa súmula no módulo de recursos, quando tratamos do princípio da dialeticidade. Então, como que nós vamos, por exemplo, contrarrazoar um recurso se nós não conseguimos compreender a controvérsia que está sendo levada nas razões daquele recurso? Então, essa é a ideia, é prestigiar, homenagear o princípio da dialeticidade. Súmula 28 diz que a divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na linha B do inciso 1 do 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada diante da realização de cotejo analítico e existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido. Nós tratamos também desta súmula quando falamos no módulo recurso sobre recurso especial eleitoral, inclusive demonstramos, né, com exemplo esse cotejo analítico que deve ser feito, demonstramos aquela similitude fática, então colocamos ali um quadro com a decisão que nós estamos atacando e a decisão que utilizamos como paradigma. Fizemos esse cotejo analítico, demonstramos essa similitude fática exatamente para que o nosso recurso especial eleitoral seja reconhecido. Então aqui essa divergência ela deve ser demonstrada de forma muito clara, né, para o julgador. Nos nossos materiais nós temos esses exemplos para que os doutores e as doutoras possam simplesmente fazer a adequação da decisão recorrida
e do acórdão paradigma, perfeito? Súmula 29 diz que a divergência entre o julgado do mesmo tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar o recurso especial eleitoral. Então aqui também nós temos a súmula 279 do STF, a súmula 13 do STJ, e basicamente aqui nós devemos entender que a missão do recurso especial é exatamente pacificar as controvérsias existentes entre julgados de tribunais diferentes. No caso aqui, o que a súmula impede é que nós utilizemos como acórdão paradigma do mesmo tribunal, né? Então não há divergência entre tribunais, porque a divergência aqui ela é interna, e isso acontece muito. No caso da Justiça Eleitoral, isso não acontece porque nós temos apenas o Tribunal Pleno, né? Então o tribunal é que vai decidir ali determinada orientação. Então ainda que haja decisões por maioria de votos, nem todos os julgadores concordem, aquela decisão ela vai seguir aquela orientação até que haja aí uma mudança, uma guinada jurisprudencial. Mas, por exemplo, nos tribunais de justiça dos estados, é comum, né, que câmaras tenham entendimentos diferentes. O próprio STJ tem dentro das suas sessões entendimentos diferentes, e isso até é apaziguado através dos embargos de divergência. No caso aqui da Justiça Eleitoral, nós não temos esse dissídio jurisprudencial dentro da Corte. E por conta disso, é muito difícil nós termos aplicação desta súmula, a não ser que nós tentemos fundamentar nosso recurso especial eleitoral com um julgamento anterior, um julgamento mais antigo, por exemplo. Um determinado tribunal, ele emite uma decisão, aí profere um acórdão em um determinado sentido, e aí a parte ela quer alegar dissídio jurisprudencial com um acórdão das últimas eleições, das eleições de 2020, 2016. Isso não é suficiente para a configuração, para fundamentar o recurso especial eleitoral. Então deveremos ter aqui um acórdão de outro tribunal para fazer aquele cotejo analítico, demonstrar similitude fática, para aí sim configurar esse dissídio jurisprudencial, beleza? A súmula 30 do TSE diz que não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do TSE. Então aqui, se nós tivermos uma decisão, um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, e se essa decisão estiver de acordo com a jurisprudência do TSE, não é possível a interposição do recurso especial eleitoral, porque não há dissídio jurisprudencial. Ou melhor, pode até haver, mas o que vai prevalecer é a posição da jurisprudência consolidada do TSE. Então, se aquela decisão, se ela já atende, se ela já está de acordo com o que o TSE decide, não caberá recurso especial eleitoral. Perfeito? Mais uma súmula sobre recurso especial, súmula número 31, que diz que não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que decide sobre pedido de medida liminar. Aqui nós já falamos também a respeito daquelas decisões interlocutórias que não são objeto de agravo de instrumento, porque no processo civil nós conseguimos fazer com que essa decisão liminar ela seja objeto de ataque através de agravo de instrumento. Isso sobe para o tribunal e no tribunal é possível a interposição do recurso especial eleitoral para o STJ. Aqui no processo eleitoral nós não temos essa possibilidade e por isso que a súmula 31 diz que não cabe recurso especial eleitoral para atacar pedido de liminar. Perfeito? A súmula 32 diz que é inadmissível o recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal, estadual, ao regimento interno dos tribunais eleitorais ou às normas partidárias. Então aqui nós devemos lembrar que o recurso especial ele serve para harmonizar as decisões entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes e também para tratar
de violação à legislação federal e à Constituição Federal. Lembrando que no caso de Constituição Federal, porque não cabe recurso extraordinário de acordo no TRE, apenas de decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Então aqui não seria possível nós tentarmos harmonizar legislações municipais. Nós temos outros instrumentos fora da seara eleitoral para atacar esse tipo de legislação, como por exemplo a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, que serve para atacar aí a legislação municipal. Nesse caso aqui, nós não temos como instrumento processual adequado o recurso especial eleitoral para discutir esse tipo de violação a essas normas, tanto municipal, estadual ou regimento interno dos tribunais eleitorais e também as normas partidárias, beleza? A súmula 33 do TSE diz que somente é cabível ação rescisória das decisões do TSE que versem sobre incidência de causa de inelegibilidade. Então aqui é um âmbito de aplicação bem restrito da ação rescisória. Nós até ventilamos a possibilidade de colocar um módulo para tratar de ação rescisória aqui no curso, mas preferimos deixar de fora exatamente porque não é uma peça que nós utilizamos na prática, exatamente pelo seu âmbito restrito. E veja que o prazo decadencial para a propositura é de 120 dias, ao contrário do que estabelece o CPC. Então aqui um prazo bem curto, uma situação bem específica, porque só vai caber decisões do TSE, que versou sobre causa de inelegibilidade, então o âmbito é muito, mas muito restrito mesmo. Então talvez é um tema interessante para quem presta concurso, para outras finalidades. No caso da advocacia, basta que os doutores saibam aí o cabimento restrito da ação rescisória, apesar da peça não ter qualquer diferença no tocante ao processo civil. Nós não temos, por exemplo, aquele depósito prévio para poder propor a ação rescisória, mas é um ambiente muito restrito e quando nós consultamos a jurisprudência, dificilmente nós temos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral rescindindo uma decisão daquele próprio tribunal. Então, a utilização prática ou a efetividade prática, porque até há a interposição da rescisória, mas a sua efetividade, como no caso aqui para rescindir uma decisão que tratou de inelegibilidade, ela é quase zero, perfeito? A súmula 34 diz que não compete ao TSE processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui eu tinha um professor que, ao explicar essa questão da competência, ele falava o seguinte, lembrem, roupa suja se lava em casa. Então, sempre que nós tivermos uma decisão para ser atacada através de mandado de segurança, nós deveremos propor no mesmo tribunal onde foi proferida aquela decisão. Então aqui é exatamente o que diz essa súmula. Então se nós tivermos uma decisão do TRE, de algum relator ou do presidente, nós deveremos propor, interpor ou impetrar esse mandado de segurança no mesmo tribunal e não no TSE. Ok? A súmula 35 diz que não é cabível reclamação para arguir descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do TSE. Então aqui é uma questão também um pouco utilizada na prática de reclamação perante os tribunais regionais eleitorais do Estado e principalmente se tratando de consulta. Muitas vezes o tribunal acaba realmente não respondendo às consultas ou não conhecendo das consultas porque dentre daqueles requisitos que devem ser preenchidos, um dos requisitos é exatamente que a questão ela seja genérica, não seja uma questão específica. E o que nós vemos na prática é que aqueles legitimados, eles acabam querendo fazer perguntas muito fechadas, muito específicas, e o tribunal acaba não respondendo. Então, dessa decisão não cabe reclamação. Súmula 36 diz que cabe recurso ordinário de acórdão de TRE que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais. Artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3 e 4 da Constituição
Federal. Aqui nós trouxemos um quadrinho que diz, né, que cabe recurso ordinário contra a decisão do TRE que decida sobre inelegibilidade, contra a decisão do TRE que decida sobre expedição ou anulação do diploma e contra a decisão do TRE que decida sobre perda de mandato eletivo, né, nas eleições federais ou estaduais. Então, o âmbito de aplicação do recurso ordinário ele também é restrito. Então, nós vemos aqui que as questões elas giram em torno das eleições gerais, né, porque o tribunal ele decide ali como um órgão originário, como, por exemplo, um acórdão proferido numa ação de impugnação de mandato eletivo, onde nós temos, né, tratando de questões referentes às eleições gerais, de um mandato, por exemplo, de um deputado federal, dessa decisão cabe recurso ordinário, perfeito? Vamos fazer mais um intervalo nesse bloco e continuaremos analisando as súmulas do TSE no próximo bloco. Te espero lá.